Bom dia, meus amigos. Uma alegria estar novamente aqui nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2020, tá bom, pessoal? Nesta segunda-feira, para desejar a todos aí uma ótima semana, abençoada por Deus, e estou aqui para compartilhar brevemente aqui alguns pensamentos, uma meditação aqui de algo que a gente estava lendo aqui também nesta manhã. Para uma semana abençoada para você, sua família, enfim, que seja não apenas a segunda-feira, mas uma semana toda aí guardada, protegida, abençoada por Deus. E quero compartilhar alguns pensamentos, compartilhar com você alguma coisa boa para início de semana, certo? Para este dia, já aí passando de 11 horas, né? Quase meio-dia. Creio que é um horário bom para muitas pessoas nos acompanhar uns minutinhos rápido aí com a meditação, tá bom? Alguma coisa que eu estava lendo e pensando aqui. Estava lendo aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, certo? E no verso 1, que ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, talvez pergunta, mas o que tem de interessante neste versículo de apresentação? Exatamente por aí, apresentação, tá bom? Que eu quero meditar com você um pouquinho. O apóstolo aqui, em primeiro lugar, ele coloca o nome dele, ele diz Paulo, tá bom? Porque esta é a identidade pessoal, ou a maior identidade pessoal é o próprio nome. Dizem alguns entendidos do assunto que o nome é a melhor música no ouvido, nos ouvidos da pessoa, é ouvir seu próprio nome. Mas o que é interessante aqui é que Paulo foi aquele fariseu de natureza, zeloso ao extremo da lei e das tradições judaicas, e foi um grande perseguidor dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos. Mesmo assim, ele não oculta o seu nome ao escrever e se apresentar para a igreja, ele começa se apresentando pelo nome dele, Paulo. Em segundo lugar, ele diz servo de Jesus Cristo. Entenda, servo é escravo, né? De Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, ele põe a condição dele em Cristo. Então, diz ele, servo de Jesus Cristo. Depois ele coloca a sua missão, chamado para apóstolo. Temos algumas lições assim para hoje, porque hoje muitas vezes a gente vê as pessoas querem se apresentar colocando seus títulos primeiros, né? Colocando seus atributos pessoais, enfim, alguma coisa promocional, vamos dizer assim, se cabe esse termo, enfim, ao inverso da que vemos. Então Paulo primeiro põe o nome dele, e o nome talvez seja a coisa mais importante de uma pessoa, o nome dela, porque define quem ela é. Condição em Deus ou condição espiritual, depois ele coloca a sua condição, servo de Jesus Cristo. E aí então vem a missão dele, certo? Chamado por quem? Chamado por Deus, chamado por Cristo, chamado para ser apóstolo. Então observe que ele, de maneira alguma ele coloca o apostolado como um título honorífico, como muitas pessoas usam hoje. Exige muitas vezes de ser tratado, apresentado, pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal, bispo fulano de tal, e assim vai indo, né? Profeta tal. Então as pessoas pegam muitas vezes aquilo que define a sua missão em Cristo e tomam como um título honorífico, como um título de honra que tem que ser tratado, apresentado primeiro, entre a vaidade e a soberba de muita gente. Então Paulo não fez questão de dizer doutor, está formado como o mestre mais conceituado da época em Israel, que ele podia dizer que foi Gamaliel, então podia dizer sou doutor, apóstolo, doutor, professor, Paulo, não sei o que, formado na faculdade tal, com mestre e tal. Ele não botou nada dos seus títulos, das suas coisas de honrarias à frente, ele apenas pôs o nome dele, eu, Paulo,
aquele que foi perseguidor, aquele que foi zeloso ao extremo da lei e das tradições, zeloso de Deus, mas sem entendimento e que perseguiu. Ele não ocultou isso, como também não usou seus títulos, mas primeiro o seu nome. E de maneira nenhuma ele colocou assim, essas coisas, ele definiu a missão dele depois, servo de Cristo chamado para o apostolado. Então, definindo isso como missão e não como título de honrarias e coisa como infelizmente se vê hoje dentro do mundo cristão, né? Então é tão interessante, tão ardente a missão desse apóstolo, que assim que ele se apresenta neste primeiro versículo, o nome dele, a posição dele em Cristo e o chamado dele, imediatamente ele já começa a falar dizendo, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus. E aí ele já vai dando as boas novas, que ele foi chamado pelo Evangelho, significa boas novas. Então, essa apresentação tão rápida que ele faz ali na abertura da carta, e ele já começa então a transbordar, a expor a boa nova, a mensagem do Evangelho, do nome de Cristo, e pronto. E já vai para o que interessa, certo? Falar de Cristo, da sua missão, da sua obra, enfim. E creio que aí nós podemos tirar grandes lições para a gente hoje, tá certo? Então Paulo se define desta maneira, talvez não tão preocupado com relacionamentos. Hoje é uma grande preocupação com relacionamentos, ser aceitável, ser agradável, ter boas amizades, isso é muito importante na vida da gente, mas deixa uma coisa, o que te torna uma pessoa bem amistosa e que conquista muitos amigos, é que eles vejam Cristo em você. Quanto mais Cristo aparecer em você, mais carismático, mais simpático, mais amistoso, mais as pessoas vão desejar estar contigo. Quanto mais de Cristo aparecer em você, tá bom? Isto é ótimo, isto faz bem. Todos nós precisamos de bons relacionamentos, bons amigos, enfim, tudo isso é a nossa vida. Nós somos seres sociais para viver em comunidade, em sociedade, ter relacionamentos. Isso é saudável, isso é benéfico, está na nossa natureza. Então, para isto, aprendemos mais isto aqui com Paulo. Parece que ele não estava muito preocupado com os conceitos ou reputação pessoal, quando ele apresenta o nome dele, sabendo que ele teve um passado terrível, que os primeiros cristãos tinham medo e custaram aceitar Paulo entre eles, né? Foi preciso mediação, essa de Barnabé e outra, para tentar introduzir realmente Paulo no meio cristão. Mas mesmo assim não se preocupou com isso. O que vemos é ele transbordando de Cristo na vida dele, do poder, da mensagem, da missão que ele recebeu, e isto faz os melhores relacionamentos. É claro que isso também, como Jesus advertiu, também gera uma divisão, ou seja, afasta aqueles que são contrários a Cristo e sua mensagem. Então estes se afastam, estes nos perseguem, estes nos jogam pedra. Mas no mundo cristão, no meio do povo, os melhores relacionamentos na amizade é que as pessoas vejam Cristo em você. Que nesta semana você seja o servo, seja alguém que tem uma missão de Cristo, seja alguém que transborde de Deus na sua vida. Que haja um transbordar de Cristo, do seu Espírito em sua vida, que as pessoas vejam o melhor em você, Jesus Cristo, seu Espírito Santo e sua graça. Tenha uma semana de bênção, tenha uma semana de paz, tenha uma semana de vitória, tenha uma semana de cura, de saúde, enfim, de tudo de bom para você e sua família. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua casa. Amém?